Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou conversar agora com a assessora jurídica do Procon de Minas Gerais, Aline de Melo Queiroz. O tema da nossa conversa de hoje é a lista de material escolar. Aline, explica para a gente o que é considerado material escolar. Material escolar é todo item de uso exclusivo e restrito ao processo didático-pedagógico e que tenha por finalidade o atendimento das necessidades individuais do educando durante a aprendizagem. Ou seja, a lista de material escolar deve conter apenas itens que o aluno utilizará individualmente para a execução da atividade de aprendizagem. Não se incluem como material escolar itens utilizados em outras atividades que não sejam de ensino, como, por exemplo, alimentação, fantasias de época ou recreações, ainda que sejam utilizados exclusivamente pelo aluno. E uma dúvida recorrente também que chega aos órgãos de defesa do consumidor é em relação ao uniforme escolar. Apesar de não ser especificamente material escolar, é considerado um item essencial ao processo de ensino proposto pelo estabelecimento. Valores éticos, morais e institucionais, num ambiente escolar, são incutidos de diversas formas e em momentos diversos também, sendo o uniforme escolar parte desse processo. Daí a sua importância e imprescindibilidade para que o estudante e a escola consigam executar os objetivos propostos no plano pedagógico. Aline, o que a escola pode exigir ou pedir dos pais e o que ela não pode e não deve? O que pode ser exigido, que eu também vou colocar em termos de exceções, não são tão recorrentes, dúvidas tão recorrentes quanto os que os pais ou alunos têm em relação ao que não podem ser exigidos. A lista de material escolar deve prever a aquisição apenas de bens que se relacionam com as atividades pedagógicas e as atividades que elas são desenvolvidas de forma individualizada pelo aluno. Então, dentro desse limite, podemos citar vários exemplos de itens que não podem constar na lista de material escolar. O primeiro deles são bens de uso coletivo. Estes itens, eles devem ser providos pela própria instituição de ensino, uma vez que podem ser considerados insumos de atividades básicas a serem empreendidas pelo fornecedor por meio das anuidades e semestralidades escolares. Exemplo, material de papelaria, como diferentes papéis, tinta, argila, massinha de modelar e materiais diversos, como esponja de lavar louça, canudos e bexigas, que são usadas em diversas atividades e brincadeiras. Na dúvida, o consumidor pode questionar a escola qual que é o objetivo daquele material, em que tipo de atividade está sendo utilizado. E o fornecedor deve disponibilizar essas informações de forma clara e possibilitar a verificação correspondente do que foi informado. A inclusão de itens de uso comum na lista de material escolar, ela é uma prática abusiva, ela acarreta uma onerosidade excessiva ao consumidor, visto que esse custo é do fornecedor e então não pode ser colocado na lista. Outro exemplo, um pouco na mesma linha, são materiais de limpeza, higiene, de expediente e outros que não se vinculam diretamente às atividades desenvolvidas no processo de aprendizagem. Dessa forma, materiais como álcool, flanela, toner, grampo, giz, mídia de CD ou DVD, cartucho para impressora, papel higiênico, por exemplo, eles são manipulados por profissionais da instituição de ensino e não diretamente pelos alunos. E eles não constituem parte do processo de aprendizado de forma direta. A maior diferença destes para os de uso comum
é que os de uso comum, eles podem estar envolvidos em atividades pedagógicas e são manipulados diretamente pelos alunos, como, por exemplo, instrumentos musicais numa aula de iniciação musical, mas eles são utilizados de forma compartilhada e não individual. Qual que deve ser a postura dos pais quando eles recebem esses materiais, esses pedidos de materiais que são usados coletivamente? Eles perguntam para a escola como que esse material, em que tipo de atividade esse material vai ser utilizado. Se constatar que é um material de uso coletivo, como a lista de material escolar ela integra o contrato, isso é uma cláusula abusiva e que ela é nula de pleno direito, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Então, cabe o pedido de retirada. A escola ela tem que prever os custos dela no ano anterior, para na hora que ela repensar a anuidade ou semestralidade escolar, esse custo ele já está embutido ali, e não uma taxa extra. A forma de verificar é essa. E os pais ou os próprios alunos, né, dependendo da idade, tem que ter como conferir realmente aonde que foi a destinação daquele material. E o plano pedagógico da escola deve ser encaminhado aos pais, aos responsáveis? O plano deve incluir isso tudo, né? Sim, tudo isso consta, né, no regimento e no plano pedagógico escolar, que normalmente fica disponibilizado nos sites das escolas e, caso solicitado, também ser encaminhado. Mas é muito importante o nosso dever também de consumidor de buscar essas informações. Quando você vai procurar uma instituição de ensino para matricular seu filho ou para se matricular, você está atento a esse regimento, aos valores, porque a depender certas restrições, inclusive, elas vão estar de acordo com esse regimento. E a escola, ela pode adotar modelos diversos. Então, a busca de informação do consumidor é sempre a melhor ferramenta que vai garantir um direito à escolha consciente e verdadeiramente compatível com a sua expectativa sobre aquele serviço. Agora, o pai, os responsáveis, os pais, os responsáveis que se sentirem, né, lesados, violados, um dos caminhos, se a escola não o atender, não responder, seria o PROCON? O que os pais podem fazer? Sim, os pais podem e devem procurar os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs municipais na sua cidade. No caso da cidade não ter um PROCON municipal, eles podem recorrer a juizado especial de relação de consumo. Em Minas Gerais, a lista dos PROCONs mineiros está disponibilizado aqui no site do PROCON MG, acessando www.procon.mpmg.br. Ao final da página vai ter um link chamado PROCONs. Lá o consumidor mineiro vai conseguir saber quais as cidades têm PROCON. E também, pela natureza desse contrato ser coletiva, ele pode também recorrer à ouvidoria do Ministério Público Estadual, entrando no mesmo site, procon.mpmg.mp.br, vai ter o link de registro de reclamações /consultas. Ele pode perguntar as dúvidas e também ele pode registrar uma reclamação. Esse foi o Rádio MP Entrevista com a assessora jurídica do PROCON de Minas Gerais, Aline de Melo Queiroz. Até a próxima entrevista. Rádio MP em todo lugar a seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPNG Oficial. Para mais informações, acesse mpng.mp.br.